Bom, pessoal, daremos início ao nosso webinar, então, pontualmente, né? Conforme acordamos, às 2h30. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Esgobin. Eu sou especialista em soluções Microsoft aqui na MapData. Para quem não conhece a MapData, somos uma empresa que trabalha nas linhas de Autodesk, Adobe, Microsoft, não somente na venda dos softwares, mas também atuamos também como prestadores de serviços, né, implantadores. Somos conhecidos também pelas capacitações, pelos cursos EADs que oferecemos nessas três linhas, ok? Bom, vamos para a agenda do nosso webinar de hoje, então, que é sobre como podemos gerenciar a nossa equipe remotamente, ok? Utilizando de recursos da tecnologia aí para poder nos apoiar, ok? Essa é a nossa agenda de hoje. Falarei sobre o trabalho remoto no futuro, tá? Apresentarei aí alguns dados, né, algumas curvas de crescimento. Os desafios no gerenciamento de equipes remotas, certo? O que encontramos aí como impasses nessa tarefa de implantar uma política de acesso remoto, uma jornada de trabalho remota para nossos colaboradores, ok? E como podemos contornar esses impasses, esses desafios, utilizando da tecnologia? Qual que é o papel da tecnologia nisso tudo? Farei também uma breve demonstração da ferramenta Microsoft Teams, ok? Como ela pode aí nos servir, nos ajudar a ter uma equipe de trabalho remoto, conseguir estruturar nossa equipe, nossa organização para abranger esse trabalho remoto, ok? Bom, então falando aqui do trabalho remoto no futuro, eu tenho alguns dados. A gente percebe aí que nos últimos 5 anos, segundo uma pesquisa da FlexJobs, houve um aumento de 44% da nossa força de trabalho remota, tá? Isso é uma curva crescente. Os dados aí só tendem a aumentar, né? As informações, todo esse tráfego remoto só tende a aumentar nos últimos dias, tá? Nos próximos anos aí também. E uma entrevista feita pela Gartner também, para CFOs de grandes organizações, constatou que cerca de 74% desses CFOs, né, CFOs para quem não conhece são diretores financeiros, migrarão aí parte da sua força de trabalho já permanentemente para remota, tá? O maior motivador disso tudo acaba sendo uma redução de custos, entendeu? Justamente pelo fato de, no meio de uma crise, por exemplo, né, algo que a gente vem enfrentando aí nos últimos meses, acaba sendo uma maneira criativa da gente cortar um custo, alguma coisa do tipo, né? A gente não precisa arcar aí com o custo de transporte do colaborador, o custo de aluguel e por aí vai, ok? Agora alguns dados aqui relevantes à força de trabalho remota, tá? O pessoal que está trabalhando mesmo na linha de frente, a gente entende aí que cerca de 80% dos trabalhadores se sentem menos estressados quando estão remotamente, ok? Isso se deve talvez pelo fato deles estarem em seu ambiente, né? É um dado até meio subjetivo, ok? Mas isso é uma entrevista realizada, tudo, em que constata que talvez por estar num ambiente, conseguir colocar a música desejada, trabalhar sem música, talvez, né? O pessoal tem aí uma certa flexibilidade, consegue se sentir menos estressado. E lógico, existe o contrário também, né? Acaba sendo aí o trabalho remoto uma maneira de te afastar da, da sua equipe, mas isso eu já vou falar mais para frente também, ok? Um outro dado importante é que a maioria dos trabalhadores remotos dizem que o principal modo de comunicação é via e-mail, certo? Justamente por a gente estar acomodado a trabalhar sempre com dois canais de comunicação, né? O telefone e o e-mail. Na falta do telefone, o pessoal começa a utilizar o e-mail. É um dado importante para o próximo slide também, que a gente falará sobre a comunicação no trabalho remoto, ok? E aí, cerca de 36% dos trabalhadores remotos
dizem que o principal impasse, a principal dificuldade, o desafio é que eles se sentem Tá ouvindo? sozinhos, com falta de comunicação e colaboração. Então, aí depois só vê com ela se tá tudo certinho. Pessoal, por sinal mudo. Pessoal, tá me ouvindo? Maravilha. Bom, então, conforme eu havia falado, né, cerca de 36% desses trabalhadores remotos dizem que o principal impasse é acabar se sentindo sozinho, com falta de comunicação ou colaboração. Isso é normal, é previsto, né, é previsível que isso venha a acontecer, pelo fato de que quando estamos em um ambiente de escritório, um ambiente de equipe, a gente sempre está se comunicando com a pessoa, colaborando com ela, né? A gente, se precisar de alguma dúvida, algum apoio, uma necessidade, a gente ajuda a pessoa, é ajudado também, ok? E quando isso vai para o trabalho remoto, acaba tirando, né, acabando com essa química. É um dado importante para um próximo slide que falaremos também. Bom, então falando sobre os desafios agora, os principais impasses que a maioria das empresas enfrentam na implantação de uma política de trabalho remoto, ok? Vamos começar aqui pelo acesso aos recursos, ok? Os usuários, colaboradores, enfim, eles precisam aí de uma garantia de acesso aos recursos necessários para que eles possam desempenhar a sua carga de trabalho de uma maneira produtiva, ok? Que não caia a produtividade, que o usuário continue, o colaborador continue trabalhando, ok? Acessando os recursos necessários, sejam esses documentos, processos, alinhamentos, aplicações de terceiros, inclusive, ok? Muito importante que tudo isso seja feito de uma forma segura, ok? Tem uma criptografia aí de ponta a ponta, certo? O usuário consiga acessar, talvez uma dupla verificação, né? Chega um SMS no celular dele quando ele fizer login no aplicativo, coisas dessa maneira. Que seja uma solução também acessível, né? Que você consiga acessar de um celular, de um computador, de um tablet, para facilitar aí a vida do usuário. Outro fator importante que a gente deve levar em consideração é a centralização de informações, ok? Quando a gente está trabalhando no escritório, eu suponho que a maioria utiliza um servidor local, compartilha arquivos pela rede, ok? Quando a gente se move para um âmbito de trabalho remoto, vários usuários aí, eles terão diversas versões de vários documentos. Eu, como gestor de uma equipe, eu dou para os membros da minha equipe um documento, envio por anexo no e-mail, com a seguinte informação: ó, essa é uma planilha de clientes que eu extraí do nosso sistema, do nosso CRM, para a gente acompanhar mais de perto. São clientes aí que a gente precisa cuidar melhor, tratá-los de uma maneira para colher oportunidades, ok? E a equipe começa a estabelecer contato com as empresas que estão listadas nessa planilha. Porém, você imagina, uma pessoa faz uma alteração nessa planilha e manda para outra. A outra pessoa também vai fazer uma alteração na planilha e vai mandar para outra pessoa. E aí acaba sendo o que a gente chama de versionamento incompatível dos dados, ok? Por quê? Porque o dado ele fica descentralizado, cada pessoa enxerga ele de uma maneira, certo? Uma ata de uma reunião, por exemplo, entendeu? E essa descentralização de dados, essa descentralização de informações espalhadas em diversas soluções, por exemplo, o usuário jogou numa solução de armazenamento em nuvem no e-mail pessoal dele, o outro guardou no e-mail pessoal dele. Enfim, essa descentralização de dados acaba se tornando uma ameaça para a produtividade da empresa em si, para a produtividade da equipe, ok? Justamente por diversas pessoas terem várias versões desses arquivos. Aqui falando da comunicação, a gente viu uns slides atrás, né, sobre alguns dados, como que é a comunicação do usuário no trabalho remoto. E a gente entende hoje que todos os colaboradores, os usuários, estão habituados com a utilização do PABX, o telefone. Eu simplesmente pego o telefone na mão, disco o número desejado,
o ramal da pessoa lá do marketing, o ramal do departamento administrativo, e estabeleço a comunicação com essa pessoa, começo a conversar com ela. Caso eu não tenha um PABX em nuvem, uma solução que esteja pronta para atender essa flexibilização que a gente tem de dispor todos os usuários, colaboradores em suas casas, em seus locais remotos, a segunda opção de comunicação para a gente acaba vindo a ser o e-mail. O e-mail é uma ferramenta de comunicação que a gente está habituado a utilizar sempre que a gente não tem telefone, né? Por exemplo, estou tentando contato com você, não estou obtendo sucesso. Poderia me informar X, Y, Z, né? Sempre assim. Porém, o e-mail ele não é um meio prático, eu diria, né, para comunicação interna. Justamente por ser algo hoje utilizado mais para fins burocráticos, ok? Você não manda um contrato por WhatsApp, você não manda um contrato via Media Files ou algum outro hospedeiro de arquivos em nuvem, né? Esse e-mail, então, o que acaba sendo? Ele é um meio formal de comunicação. Você sempre tem que escrever: bom dia, tudo bem? Segue aqui minha dúvida sobre tal coisa. Então, o que a gente tende a fazer? Ir para o WhatsApp, certo? Aí o WhatsApp, esses aplicativos pessoais de mensagem, eu já digo, eles não oferecem a segurança necessária para a gente conseguir se comunicar de uma maneira produtiva, ok? Justamente por WhatsApp, esses aplicativos serem aplicativos para uso pessoal, ou seja, ele já vai ficar no celular pessoal dessa pessoa. Então, se você tem a sua equipe que trata dados sensíveis, dados que precisam ser mantidos com sigilo, e você coloca isso no WhatsApp de uma pessoa, né, no celular pessoal de uma pessoa, onde está correndo risco aí dela encaminhar sem querer para um grupo da família dela, para um grupo de amigos, ou alguém roubar esse celular e encontrar os dados aí dentro, ok? Então, isso tudo, né? Até a transferência de arquivos mesmo, por WhatsApp não fica organizado, você não consegue pesquisar com clareza o que você deseja, né? Para auditoria, então, é basicamente impossível justamente pelo WhatsApp ser controlado por uma empresa, né? No caso do grupo Facebook, que está voltada à utilização disso para comunicação pessoal, entendeu? Então, tendo todos esses impasses na comunicação, a nossa equipe ela vai ficando dispersa cada vez mais, ok? Já não tem mais aquela química, já não tem mais aquela colaboração, já não tem mais um membro da equipe entrar em contato com o outro para fazer uma tarefa, ok? Acaba postergando e coisas desse tipo, certo? Falando em tarefas, a gente entende que é necessário também que o gestor da equipe, que toda a equipe tenha ali um foco para olhar e falar: olha, essas são as nossas tarefas e a gente está acompanhando tudo certinho, dando feedback, ok? Uma maneira da gente conseguir rastrear o progresso dessas tarefas. Como estamos em um ambiente de escritório, temos um task board, um Kanban, algo do tipo, onde a gente coloca ali tudo que a gente tem de tarefa e a gente vai fazendo isso. Para a equipe de projetos, eu acho que isso faz muito mais sentido, ok? Mas até para equipes de processos estabelecidos, como equipes de venda, né, processos repetitivos, isso também faz sentido porque uma hora ou outra você tem que desempenhar uma tarefa que acaba sendo aí uma tarefa que leva tempo, algo do tipo, e você precisa rastrear como que o membro da equipe está fazendo isso, ok? E por onde você vai rastrear, né? Uma planilha no Excel não é uma maneira bacana de você fazer um rastreamento de tarefa para poder dar um feedback, acompanhar, ver se tem dúvida, ok? Prestar o apoio para o seu membro da equipe. E aqui, o tópico mais importante de todos os desafios que falamos, é muito importante a garantia de produtividade na nossa equipe, ok? A gente precisa implantar o home office e se preocupar justamente com a produtividade. Deixar ela com uma tendência a sempre subir, ou pelo menos deixar ela estabilizada, ok? E todos os tópicos que eu levantei aí
estão envolvidos diretamente com a produtividade, que é o que a gente precisa se preocupar no âmbito de home office, tá bom? E como podemos, então, com o uso da tecnologia, circunvingar esses problemas, conseguir superar esses impasses que a gente encontra no decorrer da nossa jornada, do nosso projeto aí de elaborar um home office, um trabalho remoto. Eu gostaria de falar aqui, fazer uma breve introdução primeiro a ferramentas ditas de colaboração e comunicação. Hoje, a maioria dos softwares baseados em nuvem, segundo a pequenas empresas e grandes negócios, para uso de pequenas e médias empresas, são softwares de comunicação e colaboração, ok? Seguido aí por sistemas de faturamento e também sistemas de ERP, né, o controlador de recursos da empresa. Justamente porque isso, uma solução de colaboração e comunicação em nuvem, ela favorece o acesso de qualquer local e aí garante uma mobilidade da sua força de trabalho. Pensando além do home office, né? Vamos pensar além. Você consegue munir sua equipe de vendas, sua equipe de visitas em clientes, com uma ferramenta que vai possibilitar que nessas viagens, em afazeres que, na maioria das vezes, incapacitam o usuário de trabalhar, ele continua trabalhando, ok? E a gente entende aí que está desempenhando um papel de destaque nos últimos meses, com aumento de uso de até falando, né, até exponencialmente esse aumento. Como a ferramenta Microsoft Teams, por exemplo, que houve um aumento, se eu não estou enganado, em 2 semanas de 70% de utilização de usuários. Isso para uma ferramenta desse nível é muita gente utilizando, ok? E vamos lá, fortificando a comunicação. Numa solução que a gente vai implantar na nossa organização, uma tecnologia dessas, a gente precisa contar com a fortificação da nossa comunicação entre equipe. Um chat individual para que eu possa conversar. Lembra que eu falei do e-mail, do WhatsApp, né? Acaba sendo uma maneira meio complicada da gente conversar. Num chat individual, a gente se comunica com o usuário, tira a nossa dúvida rapidamente quanto a certa tarefa, quanto a alguma outra coisa que a gente precisa, né? Alguma informação necessária, de uma maneira totalmente segura, criptografada de ponta a ponta e pronta para sofrer qualquer tipo de auditoria da empresa, caso seja necessário, ok? Isso se aplica também para chats para equipes, onde eu tenho uma equipe, um grupo organizado, com todas as pessoas pertinentes a esse grupo de trabalho, colaborando, enviando arquivos, se comunicando, ok? E eu gostaria de falar também da reunião, mas antes disso, eu gostaria de explicar para vocês um conceito de ruídos de comunicação, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a comunicação, ela sempre é afetada por ruídos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou digitando uma mensagem no WhatsApp, eu só consigo ler o que a pessoa está me dizendo, tá? Quando eu estou mandando um áudio no WhatsApp, no Teams, enfim, eu consigo escutar o que a pessoa está me dizendo e o tom de voz dela. Então a comunicação já vai ficando mais clara. Se eu faço uma reunião, uma videoconferência, eu consigo ver a pessoa, escutar, entender o tom de voz dela e a expressão corporal dela, entendeu? Então, assim, caso a gente queira eliminar os ruídos da comunicação para deixar tudo mais fluido, a gente pode inclusive utilizar de uma poderosa ferramenta de reunião e videoconferência, ok? Lembrando que isso, além de ser utilizado como internamente para minha equipe, para minha organização inteira, eu posso munir minha equipe de vendas, por exemplo, para utilizar isso externamente com os meus clientes. Ou seja, acaba sendo aí uma cartada contra um concorrente, né? Enquanto ele está lá falando no telefone, mandando e-mail, eu posso fazer uma videoconferência, apresentar o produto na minha mão aqui, compartilhando o vídeo, tá? E o cliente vai vendo, tirando suas dúvidas. A gente sempre entende que olhando no olho da pessoa, a gente sempre garante mais confiança, né? No caso, olhando para a câmera, né? Nesse âmbito de solução remota.
Mas enfim, a gente precisa levar em consideração também a estruturação dessas equipes, tá? Para centralizar toda a comunicação, informação das equipes que eu tenho na minha organização. Para isso, a gente utiliza 3 nomenclaturas. A estruturação departamental, ou seja, separar minhas equipes em departamentos: administrativo, vendas, financeiro, marketing, TI, e aí centralizar toda a informação e comunicação pertinente a essas equipes, tá? Posso estruturar ela por carga de trabalho, ou seja, lançamento de produto X, campanha para aumentar a utilização do produto Y, evento Z, enfim, eu posso estruturar baseado nisso. E nada me impede também de utilizar a terceira nomenclatura que a gente fala, que é a estruturação híbrida. Ou seja, eu tenho equipes organizadas tanto departamentalmente quanto por carga de trabalho, tá? E aí todo mundo que tem necessidade de acessar os recursos, informações, de se comunicar nessas equipes para exercer a sua função de trabalho, eu coloco nessas equipes. E ainda eu posso segmentar essas equipes em subequipes. Então eu tenho lá TI. TI eu tenho desenvolvimento, infraestrutura e programação, vamos supor. Marketing, interno e externo. Vendas, renovações de contrato, novos contratos e manutenção, por exemplo, né? Engenharia, pesquisa, desenvolvimento e revisão, enfim, por aí vai, ok? Eu posso segmentar tudo isso, deixar tudo organizadinho, inclusive dando permissões, né, de acesso para todo mundo conseguir ver o que é necessário para desempenhar a função de trabalho. E aqui vamos falar novamente da nossa centralização de informações, ok? A gente consegue nessas equipes que a gente acabou de estruturar garantir o acesso aos recursos necessários que eles precisam acessar, né? Desde arquivos, documentos, processos, até projetos, tá? Tarefas, painéis de análise, aplicativos de terceiros, se necessário, ok? A gente segmenta todas essas subequipes para acessos a certos tipos de informação. Então vamos pegar o exemplo da equipe por carga de trabalho que eu falei, né? Lançamento do produto Y. Tenho lá pesquisa, desenvolvimento, o marketing, tá? Todo mundo colaborando e, caso seja necessário, eu posso até dar permissões com base em usuários e equipes. Por exemplo, eu quero que o canal lá, marketing, a subequipe do marketing não acesse o que está no diretório do desenvolvimento, tá? Isso eu posso fazer sem problemas. A gente vai estruturando e tomando nota dessas coisas. Independente da solução que a gente implantar, da tecnologia que a gente utilizar na nossa empresa, a gente precisa levar em consideração também a flexibilidade dessa solução em relação à capacidade de customização. Para isso a gente precisa contar aí com recursos extras. Por exemplo, será que essa solução possibilita eu adicionar um aplicativo de um terceiro lá que eu tenho acesso já? Um acompanhante de tarefas ali, por exemplo, entendeu? Ou a gente pode dar um foco em certos aspectos. Por exemplo, eu quero que essa subequipe aqui seja somente para comunicação, essa daqui para organização de arquivos. Enfim, eu posso flexibilizar, montar a solução de acordo com o meu desejo. Eu posso manter todos os arquivos numa equipe só e dar permissão com base em equipes, em departamentos, para todo mundo acessar os dados daquela equipe. Mas eu quero que minha comunicação fique separada em canais. Enfim, eu posso fazer o que eu quiser dessa ferramenta, tá? Eu posso montar ela de acordo com a minha necessidade. Não devemos esquecer também da acessibilidade e usabilidade que os nossos usuários precisam para
estreitarmos essa curva de aprendizado e obtermos um resultado mais rápido, tá? Lembrando que acessibilidade a gente sempre fala de não limitar essa solução de comunicação, de colaboração a locais de acesso específicos, como por exemplo um perímetro de empresa, tá? Soluções aí que têm interface intuitiva, recursos funcionais, que os usuários consigam usufruir disso, tá? E contar também, muito importante, com a capacitação e o apoio técnico que a empresa que decidirmos fechar negócio, com a solução que decidirmos utilizar na empresa, vão nos prestar. Por exemplo, lá na utilização, é uma implantação, isso vai levar um certo tempo, isso vai levar mais um outro tempo para o pessoal aprender a mexer. Surgirão dúvidas, e a empresa que você está contratando, o pessoal, o serviço, precisa estar à disposição para te apoiar sempre que necessário. Tá? Então vocês precisam ter do seu fornecedor essa necessidade de capacitação e de apoio técnico sempre que necessário, ok? Bom, agora eu farei aqui para vocês uma demonstração da Microsoft Teams, que é uma dessas soluções de comunicação e colaboração, ok? E a gente aqui da MapData oferece serviço de implantação, capacitação, suporte técnico, inclusive, tá? Então vou abrir aqui o Teams, vou parar de compartilhar a tela só um minuto, tá, pessoal? Certo, espero que estejam vendo minha tela. Maravilha. Bom, então a gente precisa acessar o Teams, né? Uma ferramenta fácil que faz parte também do pacote Office da Microsoft, tá? Do plano Office aí, dependendo da necessidade. Eu acesso o site office.com, entrar. Na verdade, vou mostrar aqui para vocês duas maneiras, tá? E aí já me pede o login. Esse login aqui, estando provisionado pela sua organização, você já consegue acesso à sua solução do Office, ok? Mas aqui o que interessa para a gente hoje é o Teams, tá? Então já tem aqui todas as listas de aplicativos e vamos para o Teams. Outra maneira de eu acessar diretamente, teams.microsoft.com, e já tenho acesso à minha plataforma, ok? Vou utilizar aqui o aplicativo web, tá, pessoal? Conforme havia dito a questão da acessibilidade, você tem acesso tanto ao aplicativo via web, quanto instalado na máquina, tá? Vocês podem ver aqui embaixo, eu estou usando o Teams na reunião hoje, então, se eu entrasse pelo instalado na máquina, vocês não veriam a tela porque ia cair. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho aqui um menu lateral esquerdo, certo? Onde basicamente tem todas as funções necessárias. Eu tenho aqui atividades, ou seja, quando os colaboradores entram em contato comigo, né, onde tudo que fica registrado aí, alguém curtiu minha mensagem, alguém respondeu alguma mensagem minha, né? Eu tenho aqui o chat, tá? Vou abrir aqui um chat com o nosso usuário de demonstração. E aqui é o que eu falei para vocês do chat individual, tá? Eu posso aqui, por exemplo, falar demo user, como está o progresso na tarefa que te designei, ok? E ele já recebe uma notificação, essas coisas. Eu posso aqui, inclusive, alterar a prioridade dessa mensagem. Eu quero colocar uma marcação nela, que ela é uma mensagem importante, para o usuário receber ela e ficar em destaque. Ou, inclusive, até urgente, que no caso ele vai ser notificado a cada 2 minutos, durante 20 minutos, ok? Tenho aqui minha lista de contatos, todos os usuários da minha organização, tá? Nas equipes, conforme eu havia falado, eu tenho um grupo de demonstração aqui. Na lateral esquerda eu tenho todas as minhas equipes, ou seja,
Aqui tem muita equipe também que não é nem departamento, nem carga de trabalho, tá? E sim, algumas equipes de teste, mas eu tenho aqui um exemplo Demo Group Vendas, tá? Que é aí uma estruturação departamental, tá? Então eu posso vir aqui no Demo Group Vendas, eu tenho sempre uma sub-equipe, né? O que eu chamei de sub-equipe aqui no Teams é chamado de canal. Mas eu posso vir aqui no canal geral, né? Onde todo mundo tem acesso e falar: olá, pessoal, como estão? Certo? E aí eu já designei aqui duas sub-equipes, novamente reforçando aqui no Teams é chamado de canal. Uma equipe que trabalha com foco em vendas de consultorias e outra equipe que trabalha com foco em vendas de serviço. Então eu posso vir aqui e falar @demoUser, né? Dar uma marcação para ele. Falar: poderia me enviar o trabalho que solicitei, tá? E aí o demo user pode vir aqui responder, carregar aqui do computador dele o arquivo que foi solicitado, né? Notas.txt. Segue conforme nos falamos, tá? Eu havia falado para vocês do chat, né? Esse é o chat para equipes. E eu tenho aqui também os acessos aos recursos que eu necessito, tá? Então eu tenho aqui acesso às tarefas, ok? Isso aqui parece um taskboard, algo como um Kanbanzinho. Mas eu tenho aqui, por exemplo, lista de implantações, lista de acompanhamentos, lista de propostas, tá? E aí eu posso flexibilizar isso, adaptar da maneira que eu desejar para o meu negócio, para o meu foco, tá bom? Eu tenho aqui meus arquivos, ou seja, isso aqui fica meio que como um file server, né? Um servidor de arquivos em nuvem. Eu tenho vendas realizadas, solicitações, downloads, clientes, né? Todos os arquivos necessários. Aqui, se vocês perceberem, o arquivo que eu fiz o upload, ele já subiu aqui também. Como eu mandei pelo chat, ele sempre cai na raiz, tá? Mas eu quero vir aqui então no clientes, eu preciso consultar uma documentação do cliente X. Então eu tenho aqui o relatório final, né, do meu cliente X. Ok, eu posso vir aqui e baixar isso para minha máquina, tá? Caso seja algum outro recurso, o Microsoft Teams ele tem uma parceria com muitas empresas, tá? Então eu tenho aqui vários aplicativos que eu posso adicionar para minhas equipes acessarem, tá? Posso ter aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro um GitHub, ok? Muito utilizado para o desenvolvimento de aplicações. Posso adicionar aqui um YouTube. Para a equipe de marketing, eu posso colocar um Adobe Creative Cloud, tá? O pessoal conseguir acessar aí os ativos de marketing. Posso colocar para minha equipe de engenharia um ProjectWise, um Zorro Projects, ou até aqui num site mesmo, eu adicionar qualquer site e apontar a URL do Project Online, tá? Ou seja, eu consigo ter aí, disponibilizar o acesso para tudo. Conforme eu havia falado, também tenho aqui calendários onde eu consigo criar reuniões, tanto internas quanto externas, para até 200 pessoas, que é o que a gente está fazendo hoje, tá? E por aí vai diversas funcionalidades da nossa ferramenta, tá? É muito importante ressaltar também, como parte da segurança, aqui não terá nada que consiga demonstrar a segurança que a gente consegue abranger, tá? Dentro dessa solução, porque aqui o que está enxergando é o que o usuário final enxerga. Mas conseguimos, por exemplo, adicionar fatores de dupla verificação. Ou seja, quando você acessa de um local que não é cômodo, que não é comum você acessar, ele sempre vai mandar no seu celular cadastrado nessa aplicação que alguém tentou fazer login na sua conta. E aí vai mandar um SMS para você com um código para você inserir. Igual acontece no Facebook, na Google, tá? Não dá para te mostrar aqui também a auditoria que a gente consegue realizar, mas qualquer dessas mensagens aqui, ela sempre vai ficar salva,
tá? Então, por meio de um outro painel, de uma outra ferramenta dentro dessa plataforma, eu consigo rastrear uma mensagem que eu enviei, por exemplo, no dia 27/2/19, tá? Olá, usuário, posso rastrear isso sem problemas, ok? Bom, pessoal, vou compartilhar aqui novamente o nosso PowerPoint, tá? Tá vendo? E segue na tela os nossos contatos, tá? Fico aberto para dúvidas também. Caso vocês queiram abrir o microfone ou tenham interesse, algo do tipo, podem entrar em contato. Caso queiram conhecer a ferramenta mais a fundo, temos os telefones aí das nossas unidades, dos nossos e-mails, para poderem estabelecer contato conosco, ok? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Lembrando que agora estou à disposição em caso de dúvidas. Certo. A Luciana Camara perguntou: pela web é igual no web em termos de qualidade? Certo, Luciana. Pela web, o único recurso que a gente não consegue ter é o recurso de acesso remoto nas reuniões, tá? Fora isso, a qualidade é a mesma tanto na web quanto no aplicativo instalado na máquina, ok?